Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez numa live pela Valecar. Esse mês, um mês especial para nós. Nós entramos no mês do Maio Amarelo. A gente vai falar um pouquinho do que é esse mês, como é que ele surgiu. E nós vamos receber aqui dois convidados, dois clientes importantes para nós, falando um pouquinho do cuidado que eles têm, principalmente em relação aos usuários das suas frotas. Tá? Antes de começar com o conteúdo, eu gostaria de falar um pouco da Valecar. Nós estamos completando esse ano 25 anos no mercado nacional, uma empresa brasileira, uma empresa mineira, 100% de capital nacional. Nós atendemos hoje aproximadamente 1 milhão de usuários com os nossos produtos, 20 mil clientes CNPJs ativos na nossa base, 2,5 bilhões de faturamento anual, 24 milhões, aliás, de transações ao ano. Nossa estrutura hoje com aproximadamente 1.000 colaboradores diretos e indiretos, 20 mil postos de combustíveis e oficinas atendendo a toda a nossa carteira de frota. São mais ou menos 530 mil veículos na nossa base, 13 milhões de litros de combustível movimentados ao mês. Tá? Hoje nós temos um portfólio em termos de frota muito qualificado. Nós atendemos aos grandes módulos de gerenciamento de frota, abastecimento, manutenção, telemetria e clientes referenciais em todo o Brasil. Nós temos hoje filiais espalhadas por todo o Brasil, nós temos 11 filiais, tá? E clientes de norte a sul, ok? Falando um pouquinho da questão do Maio Amarelo, como que surgiu esse movimento e por que a gente especialmente está tratando esse assunto esse mês, né? O Maio Amarelo, ele surgiu no início dessa década, tá? Foi uma ação da ONU para a redução da questão dos acidentes. Tá? Essa ação ela surgiu em maio de 2011 e vem se acentuando ao longo do tempo, principalmente com o intuito de engajar organizações, engajar governos para esse tema que é a mortalidade no trânsito. Tá? O Brasil, em 2012, ele figurou em quarto lugar no ranking mundial de acidentes relativos de trânsito. Nós tivemos 60 mil mortes em 2012. Então, desde de lá, muitas empresas, muitos governos, muitas entidades focam esse tema no intuito de alterar principalmente a evolução desse índice. Muito tem se feito nesse sentido, muito resultado positivo tem se alcançado, mas é um tema que a gente tem que estar sempre trabalhando para que a gente consiga reduzir esse número de mortalidade. Tá? Maio, por conta de 2011, dessa ação da ONU de segurança no trânsito, e amarelo, porque o amarelo ele simboliza a atenção. Ok? Eu queria chamar o primeiro convidado nosso, só um instantinho. Estamos conectando com o nosso convidado. Gilberto.
Oi, Leandro. Oi, Leandro. Estão me ouvindo? Só um instante, por gentileza. Nós estamos tendo um probleminha na conexão. Gilberto, tudo bem? Oi, Leandro. Tudo bem, e você? Só um instante. Oi. Tá me ouvindo? Oi, Leandro. Estou te ouvindo sim, tudo bem? Não estou te vendo só. Você está com algum problema aí na sua imagem? Não. Deixa eu dar uma verificada aqui, Leandro. Giovana. Se for o caso, eu derrubo você aqui e conecto de novo. A imagem. Ei, Leandro, tudo bem? Agora sim. Tudo bem? Peraí, estão me ajeitando aqui. Gilberto, Consegue me ouvir, Leandro? Sim, estou te ouvindo, Leandro. tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Certo, vamos lá então. Eu vou passar aqui o teu currículo primeiramente, tá? O Gilberto é graduado em Engenharia de Produção e Marketing, pós-graduado em Gestão de Pessoas e Coaching, trabalha na Uberlândia Refrescos há 14 anos, está há 5 anos na área de distribuição e logística. Você hoje é o gestor da empresa Uberlândia Refrescos, né, Gilberto? E a Uberlândia Refresco, legal. A Uberlândia Refrescos é a distribuidora franqueada da Coca-Cola. É isso, né? Na região do Triângulo. Legal. Triângulo Eu vou passar. Alto Paranaíba. Tá. Eu vou passar aqui só alguns números básicos para que a gente possa, inclusive, explorar os outros números depois, tá? Você hoje tem uma frota de aproximadamente 250 caminhões, é isso? E aproximadamente 130 motoristas, 104 desses dos caminhões e 26 operando carretas, bitrens, enfim, uma frota mais pesada, né? Justamente. É isso? Isso mesmo. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente sempre inicia falando da questão da estrutura de gerenciamento de frota de vocês, né? Como é que vocês desenvolveram esse modelo de gerenciamento de frotas? Como é que é a tecnologia dentro dessa gestão? Tá? Você poderia colocar alguma coisa nesse sentido para nós? Muito bem, Leandro. Eu acho que a questão do gerenciamento da frota, ela inicia lá na contratação do colaborador, né? Nesse momento, eu acho que ele é crucial para que a gente possa fazer uma boa gestão. Se você faz uma boa gestão na contratação, muito provavelmente você terá bons resultados lá na ponta, em termos de segurança, na questão de dirigibilidade. Então, toda essa pesquisa, esse trabalho lá no início, né, na contratação, ele reflete para o andamento futuro, né, das condições em si, né, de trabalho, as condições também, até mesmo de mercado, né, se o colaborador ele tem um certo currículo, um currículo já de outras empresas que já vem dessa cultura de segurança, automaticamente ele vai se encaixar no que vai de encontro às nossas diretrizes da empresa, né? Então, assim, falando um pouquinho da Uberlândia Refrescos, né? Nós temos um processo de contratação, é lógico, é criado todo um perfil, né? E nós fazemos lá, logo no início da entrada da empresa, uma integração muito bem feita, muito elaborada, que trata dos critérios gerais como um todo, né? Para que o colaborador ele conheça a empresa, ele passe a entender, se ele não tem conhecimento por vir de uma outra empresa na área de transportes, que ele não tem contato com essa parte da gestão de segurança, né, a gestão da frota, né, os conhecimentos dos requisitos básicos, né, de um bom condutor, conosco ele vai passar a ter, né?
Então, nós temos um programa para essas pessoas que entram, né, começa na integração, onde elas começam a conhecer um pouco da empresa, as nossas regras, as nossas normas, né, e conhece também um pouco do que nós esperamos dela para o futuro, né. Inclusive, logo após a integração, nós temos um programa chamado TLT, né, que é treinamento no local de trabalho, onde esses motoristas eles passam a conhecer as ferramentas do dia a dia, né? Como nós temos uma frota mista, né, entre caminhões de alguns fornecedores, né? Mercedes, Volkswagen, Ford. Então, cada um exige uma certa perícia, né? Vamos dizer assim, conhecimento técnico da ferramenta. E isso a gente trabalha com eles no TLT, né? E para assegurar a questão da segurança deles no trânsito, isso é essencial. A gente faz esse trabalho com eles logo de cara. É um programa nosso, a gente desenvolve isso, é um programa internacional, um requisito básico dentro do nosso programa de segurança na frota. É um programa vindo da Coca-Cola Internacional. E é um programa muito forte, é um programa que ele atende, ele vai além dos requisitos, né, vamos dizer assim, básicos, né, que a gente tem hoje no Brasil. Então, é um programa que ele vem trabalhar o perfil de cada condutor, né? E aqueles condutores que forem sobressaindo, nós colocamos eles como multiplicadores do projeto, e aqueles condutores que eles vão tendo problemas, alguns incidentes ou acidentes, né? Nós vamos também reciclando-os, né? Gradativamente, cada um deles vão ter novas orientações, e assim a gente vai trabalhando todos os nossos motoristas, e paralelo com isso nós vamos trabalhando também que é a gestão da segurança voltada para a manutenção da frota. Então, pessoas bem treinadas, frotas bem alinhadas em termos de manutenção, tudo isso nos remete a ter qualidade, né? Qualidade de vida do colaborador, segurança no trânsito, né? E dentre outras situações que não são mensuráveis, né? Que é a própria vida das pessoas que utilizam as vias públicas. Então, nós preocupamos muito com isso. Quando você me fala dessa questão do treinamento e principalmente da preocupação que você tem em relação à performance, à dirigibilidade desse condutor, né? Como é que vocês avaliam nesse caso, né? Vocês buscam informações, por exemplo, na ferramenta de abastecimento, vocês usam a nossa ferramenta de abastecimento, ela te auxilia, de repente, a trabalhar também essas performances individuais? Com certeza, Leandro. A ferramenta que nós temos em parceria com vocês, que é do abastecimento, ela nos auxilia muito, porque nós utilizamos ela para fazer interface com o nosso sistema, que é o SAP, né? E aí, a cada abastecimento, nós vamos observando, né, a dinâmica de cada veículo, né? E, consequentemente, daqueles condutores dos veículos. Um exemplo, uma análise que a gente faz que é bem clássica, né? Nós temos ali uma média aceitável, um mínimo e um máximo de média aceitável nos nossos veículos. Quando nós cruzamos essas informações do abastecimento com a quilometragem rodada, nós descobrimos que tem uma dispersão muito grande de KM. Nós colocamos o motorista padrão, que a gente considera padrão de média, para conduzir esses caminhões, e nós vamos fazer a análise para entender se o problema está na dirigibilidade daquele condutor anterior, que estourou a média, ou se o problema está ligado diretamente a uma manutenção que os mecânicos, nossa manutenção, não está conseguindo observar naquele veículo, né? Então, nós vamos cruzando essas informações, até mesmo para a gente sugerir uma manutenção mais detalhada no caminhão, ou dependendo do ano do caminhão, que é o que está acontecendo agora, né? Nós adquirimos mais uma frota, né? Melhoramos a frota, chegando para nós hoje 28 caminhões. Então, se o caminhão for um caminhão muito antigo, que a média estiver muito ruim, esse caminhão ele vai ser colocado de lado para a gente trabalhar ele mais profundamente ainda, né? Em termos de manutenção. Agora, em termos de condução, né? Quando são identificadas esses, eu não vou colocar aqui desvio, mas quando a performance desse condutor não é aquela que vocês têm como expectativa, quais são as ações que normalmente vocês realizam diretamente com cada condutor? Orientação,
aculturamento? Como é que ele é levado a melhorar a sua forma de dirigir e, por consequência, a atingir o resultado que a empresa quer? Na verdade, após esses levantamentos, nós percebemos que o condutor ele está trabalhando mais agressivamente, né, utilizando as marchas indevidamente ou forçando um pouco mais o caminhão. Nós fazemos com ele um treinamento, uma reciclagem sobre condução, né, sobre como conduzir aquele perfil de caminhão, né. Outra análise também que a gente observa muito é com relação aos veículos e os locais que eles estão trabalhando. Porque, um exemplo, se eu tenho uma área em que os veículos é muita serra, é muito morro, e ali aquele veículo não dá média, automaticamente a gente também direciona novos veículos para fazer aquela área. Então, é algo que a gente sempre tenta trabalhar. Voltando então um pouquinho, né, a ferramenta ela auxilia não só na questão de você melhorar o item humano, né, o item de habilidade que está dentro desse contexto todo aí, mas também você avaliar se o equipamento adequado está sendo utilizado, né? Justamente, é o equipamento adequado com a pessoa adequada na região adequada. Então, são três pilares, né, que nós temos que trabalhar muito fortemente. Esse é o desafio, né? É o desafio. Muito grande. Quando a gente fala em gestão de frotas, é esse o ponto, né? Pensa-se que os fatores são mínimos, mas não, né? O contexto é muito amplo e se não se priorizar determinadas situações, você não consegue atingir nenhum tipo de resultado, né? Com certeza, porque são detalhes muito pequenos que lá no final vai fazer uma grande diferença, né? Uma situação é quando se roda poucos quilômetros, né? Outra situação é 1 centavo em milhares de quilômetros. Então, a gente tenta sempre estar assim, trabalhando, trazendo para os nossos colaboradores, né, esse contexto, né, o contexto humano, de valorizar ele enquanto colaborador e mostrar para ele a função dele, o quanto ele é importante para o processo e o quanto ele é importante ele nos trazer informações para que nós possamos fazer uma boa gestão, né, porque lá fora nós não temos olhos para tudo, mas eles podem ser os nossos braços, podem não, devem ser nossos braços, né, e nossos olhos lá fora. Então, fazer uma boa gestão de pessoas com a gestão da frota é importantíssimo. Você me disse que usa uma ferramenta aí, você não usa especificamente a telemetria, né? Usa uma ferramenta chamada Web Rotas, mas que há um projeto para entrar também com a telemetria para melhorar, inclusive, a apuração nessa questão aí da dirigibilidade, enfim. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Ok. Hoje, na verdade, nós utilizamos a Web Rotas como forma de localização dos veículos, né? E nós estamos trabalhando um projeto, um grande projeto, já está em pauta, já está tramitando também a questão da viabilidade. Nós sabemos que é viável, sim, ter uma telemetria para que se possa conseguir todas as informações necessárias para melhorar a performance, né, do negócio. E estamos trabalhando fortemente para isso, né? Acreditamos muito nisso, né? Nós sabemos que, além de saber onde o veículo se encontra, o mais importante é como ele está sendo trabalhado, né? A forma que ele está sendo conduzido, principalmente no que tange também algumas vias que nós nos preocupamos muito, entrando agora, né, nessa questão da segurança do trânsito, né? Nós preocupamos muito também como os nossos condutores estão atuando em locais de grandes fluxos, né? Já desenhamos, nós temos os rotogramas, agora queremos saber se efetivamente eles estão sendo cumpridos naquelas vias, né? Ok. Vocês têm uma ação aí que eu acho, nós conversamos um pouco antes, até para entender como é que é esse cenário, né? Você tem uma ação aí que eu acho de muita importância em qualquer empresa, que é um comitê de gestão de segurança de frota, né? Que trata acidentes, indicadores, enfim. Fala para nós também a respeito disso. Tá, nós temos sim um comitê de gestão de segurança na frota, né? Esse comitê nós abordamos
toda a questão em geral da nossa frota, né? Vamos falar em termos de incidentes e acidentes, né? Nós temos os indicadores, os quais nós monitoramos eles diariamente, e à medida que vai acontecendo alguns pequenos percalços, né, vamos dizer assim, na nossa trajetória com os caminhões, ali eles vão sendo sinalizados, né? Esse comitê é composto por um grupo de pessoas, né, gabaritadas, dentre eles o nosso departamento de jurídico, né, departamento de SESMIT, da logística, do administrativo, então é uma comissão muito forte de pessoas que estão ali para poder entender e dar as tratativas e buscar soluções, né? Um exemplo, os nossos motoristas que são reincidentes de multa de trânsito. Um exemplo, nós fazemos o contato com esse comitê, o nosso responsável pela segurança do trabalho, ele convida esse colaborador e juntamente comigo, né, que sou o líder responsável por eles, nós fazemos um OPS, né, que é uma observação pontual de segurança. Então, quando acontece a primeira vez, a gente chama, conversa, explica e tenta entender todos os fatores que levaram àquela ocorrência. A segunda vez, ela é feito um OPS, novamente, já direcionado para treinamento. Olha, teve isso, aconteceu novamente, agora nós queremos te capacitar para não acontecer mais. Onde você precisa de ajuda? E nós vamos entendendo todo o contexto, toda a situação, vamos trabalhando com o colaborador. O nosso índice de acidente é pequeno pelo tamanho da frota que nós temos, graças a Deus, não tivemos nesses 5 anos da minha gestão, né, acidentes com fatalidade, né? Isso para nós é importantíssimo, isso para nós é regra de ouro, não termos acidentes. Nós acreditamos que nosso colaborador, ele estando trabalhando de forma tranquila, capacitada, é o resultado de tudo isso que vem acontecendo. Tentando uma reconexão aqui, pessoal, só um instante. Gilberto, por favor, faça a conexão de novo para a gente poder incluir você. Eu acho que você não está ainda. Ok? Gilberto está entrando novamente. Oi, Gilberto. Opa, estou de volta. Tivemos um probleminha aí de conexão. Vamos retomar, eu só queria resgatar novamente, desculpa, esse último ponto da questão do comitê. Você estava falando em relação às apurações e das ações, né? Do treinamento, me lembro que você colocou, e depois você poderia continuar dessa parte das ações, quando apurado alguma situação aí de acidente e tal, se ele é reincidente, qual é a sequência disso tudo? Obrigado. Tá, ok. Enfim, após as apurações, né, nós vamos observando, né, o perfil daquele colaborador, né, se ele é reincidente ou não, e de acordo com o que for pontuando no perfil dele, um exemplo, ele é reincidente, então nós vamos levar ele para o lado do treinamento, né. O primeiro momento é a observação pontual de segurança, que é o OPS. No segundo momento, aí nós vamos monitorando esse colaborador no decorrer da trajetória dele, né, por mais um período, e ele entra, a gente chama de motorista de risco, né? Quando ele tem um incidente, um acidente, ele entra ele pode ter 10 anos de empresa.
ele volta para a categoria de quem entrou na empresa, ele volta para como condutores de risco, né? Por que nós classificamos como condutores de risco quem entra na empresa? Porque nós não conhecemos aquele profissional. Então, nós temos que acompanhá-lo por um período para depois, sim, ele sair dessa lista de motoristas condutores de risco e depois ele construir a vida profissional dele. A partir do momento que ele é reincidente, ele volta para essa lista novamente. É como se a gente começasse a monitorar ele do início, né? E a partir daí, nós, graças a Deus, nós não tivemos, até hoje, nunca tivemos que o colaborador ele tivesse uma terceira ocorrência, vamos dizer assim, que colocasse o processo em risco. Mas pelo comitê, se ele vier a ter uma próxima reincidência, ele tem a possibilidade até mesmo de ser desligado da empresa caso a culpabilidade seja dele, né? Então, tudo isso nós levamos ao pé da letra para garantir a segurança de todos. E isso dentro de uma política bem divulgada, né? A gente percebe que desde a da entrada do colaborador, toda essa situação em que ele está inserido é muito bem tratado, né? Em termos de comunicação com cada colaborador, né? Com certeza, né? Nós trabalhamos a questão da transparência com o colaborador, muito bem feita desde o início, né? Desde as atividades, o que ele vai fazer, como ele tem que fazer, a forma que ele tem que fazer. Até porque nós entendemos que, por já serem motoristas profissionais, eles podem vir do mercado com alguns vícios que nós não permitimos, né? Nós trabalhamos muito assim, fielmente, muito próximo a eles, justamente por isso, porque trabalhar num ambiente de segurança, para muitas pessoas, pode ser até uma chatice, né? E para nós não, segurança para nós é um valor, né? Então, aqueles que se encaixam no nosso perfil de trabalho, eu tenho colaboradores, eu tenho motoristas que estão há 10, 15 anos de empresa, assim como eu, né? Então, nós sabemos que se a pessoa ela tem a segurança como um valor, ela vai caminhar por um longo tempo conosco e com segurança. Então, nós valorizamos muito isso, né? A segurança como um valor e não como obrigação. Roberto, todas essas ações que vocês estão fazendo, né, olhando o mês que nós estamos, né, o Maio Amarelo, a preocupação com a questão de acidentes e escutando todo esse relato, eu queria parabenizar muito vocês nesse sentido. As empresas, ao longo desses últimos anos, elas vêm percebendo o quanto isso é importante, não só o cuidado com relação à questão dos custos, mas a questão das pessoas, das famílias, e o impacto que isso acaba provocando. Então, parabéns. Eu queria só para fechar com você, eu sei que a gente tenta, ao longo da última live, nessa também, a gente tenta focar em tudo que é positivo, né? Nós estamos dentro de um momento muito complicado. Então, a gente tenta sempre focar a conversa no modelo de gestão, em compartilhar todo esse conhecimento que vocês empregam aí na gestão com outros gestores, mas é impossível a gente não falar um pouquinho aí da questão do momento atual, né? O que mudou no dia a dia e quais são os cuidados que vocês estão tendo em relação a esses usuários, até porque qualquer situação de abalo psicológico. Você conseguiu me ouvir? Cortou um pouquinho. Cortou a última frase sua aí, Leandro. Eu coloquei o seguinte, qualquer situação de abalo psicológico do teu usuário, e com essa crise, isso é algo que tem que ser trabalhado, também pode impactar aí num acidente de trânsito. Então, como é que vocês estão tratando isso com cada usuário, a questão do preparo dos veículos, da questão da higienização? Tá. Leandro, só para a gente chegar nesse assunto aí, aqui na empresa nós tratamos os colaboradores nós tratamos gente como gente, né? Então, os nossos valores, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a empresa tem envolve pessoas. Então, os nossos colaboradores, eles estão sendo muito bem tratados, né? A política nossa, da empresa,
ter esse estreitamento, esse relacionamento, essa compreensão, né, com cada um dos nossos colaboradores. Então, assim, a empresa, logo de imediato, quando teve essa questão dessa pandemia do Covid, já tomamos algumas diretrizes, né, algumas formas de precaução. Hoje, para você ter noção, a nossa frota está toda equipada com alguns galões que nós adaptamos, né, com relação à sustentabilidade. Nós utilizamos alguns galões que foram utilizados, né, através dos insumos nossos, né, adaptamos umas torneiras nesses galões, adaptamos todos, colocamos nos nossos caminhões, disponibilizamos para os motoristas, né, e para os ajudantes a questão do sabão para eles lavarem as mãos à medida que forem fazendo as suas entregas. Disponibilizamos para eles também álcool gel, o álcool 70% para sanitizar as suas mãos, sanitizar o caminhão no decorrer da rota. Então, assim, várias ações nós fomos tomando, inclusive no retorno desses caminhões para a empresa, nós temos uma equipe que sanitiza os caminhões quando entra para a empresa, as gabines, né? Trata com o maior zelo, para que no dia seguinte o motorista pegue aquele caminhão sanitizado, esterilizado, pronto para trabalhar novamente, distribuindo diariamente para eles, né, a questão de toalhas para que eles possam secar as mãos, para que eles possam limpar os veículos. Então, todas as medidas de segurança, nós estamos trabalhando com eles, né? E também a questão das orientações diárias, né? Nós temos um hábito, né, de fazer as nossas DDS, né, que são os diálogos diários de segurança, e todos os dias nós reforçamos. Disponibilizamos para todos também máscara, né? Todos têm acesso à máscara, ninguém trabalha sem máscara. E todas aquelas pessoas também que estão acima da idade, né, acima de 60 anos, nós colocamos elas para trabalhar em home office. Então, um dos grandes valores dessa empresa, que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu trabalho, que é o Bernardo de Refrescos, é essa questão da preocupação com o colaborador. Isso me deixa muito feliz de saber que ela trata a todos com muito carinho. Nós estamos muito preocupados, mas, ao mesmo tempo, muito otimistas que nós sairemos dessa sem nenhum caso na nossa equipe, se Deus quiser. Gilberto, eu queria agradecer você, parabenizar a Uberlândia Refrescos por todo esse cuidado, por toda a ação que vocês promovem. A gente sempre gosta de trazer aqui modelos organizados de gestão. Você vê que é importante ter tudo isso estruturado, né? O resultado não vem por acaso. Então, colocar vocês e reconhecer todo esse esforço e parabenizar acima de tudo. Obrigado, viu, Gilberto? Ok, nós que agradecemos, né, pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, Leandro. E estamos à disposição, tá? Quando precisar, estaremos por aqui. Um forte abraço, muito obrigado. Um abraço, obrigado. Vamos tentar conectar aqui agora com o nosso segundo convidado. Vamos lá. Está conectando agora aqui. André? Oi, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Vou passar um pouquinho do seu currículo, tá? Para a gente já começar o bate-papo, falar dos desafios da prática logística. O André Ricardo Ravanello, ele é o diretor administrativo e sócio também da empresa Prática Logística. Essa companhia está no mercado há 15 anos. Ela tem matriz em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, mas a operação deles está distribuída no Rio Grande, em Santa Catarina, no Paraná, em Goiás, no Tocantins, no Triângulo, no Distrito Federal. Enfim, são 272 caminhões aproximadamente, 130 motoristas. Isso, André? É isso aí. Então, nós atendemos tanto a carga direta fechada como fracionado, né? Contamos com 260 colaboradores distribuídos em suas filiais para fazer a entrega no consumidor e nas lojas finais.
Você tem uma operação bastante segregada, fragmentada, né, em relação ao conteúdo do transporte que vocês operam, né? Essa crise acabou impactando um pouco menos nesse sentido para vocês? Né, na verdade, a gente conta com a frota de semi-pesados, pesados, né, e veículos leves também, para fazer a distribuição, né? Como o nosso ramo, então, é fracionado, a gente transporta alimentos, móveis, bebidas, produto industrializado, a gente está, assim, sobrevivendo, né, nessa passagem do vírus, né? E tentando, assim, diversificar o nosso transporte, para não ficar parado e ociosa a nossa frota. Certo. A gente conversou ontem, rapidamente, e eu fiz até uma brincadeira com você, que você tem o transporte na veia, né? Conta um pouquinho da história da prática logística, a questão do teu pai. Na verdade, o meu pai começou final dos anos 60 a viajar, né? Com um caminhão próprio, como autônomo. E aí foi seguindo, ele montou com dois irmãos e um cunhado montou a transportadora, e passaram-se 30 anos. E nesses 30 anos houve a necessidade de dividir a empresa, e numa forma assim, como era uma empresa familiar, sem atritos, né? Então, na verdade, foi feita uma cisão da empresa, e a única região que podia ser desmembrada da região da atuação dessa empresa, que meu pai então era sócio, né, era o Goiás e Distrito Federal. E nessa cisão, então, abrimos uma nova empresa, que é a Prática Logística, com meu pai, o meu irmão e eu. E nós estamos aí, trabalhando bastante, crescendo na região e tentando inovar. Vocês estão usando a nossa ferramenta de abastecimento, né? Chegou um histórico para mim aqui que a gente acabou ajudando vocês bastante também na questão de preços. O Gilberto, na entrevista anterior, estava falando que qualquer centavo dentro de uma cadeia de transporte é algo que é significativo no último, né? Como é que está sendo essa experiência com a gente, essa questão do apoio que nós estamos dando? Sem dúvida, né? A gente possuía um sistema interligado com os postos, né? Mas não era online da maneira que a Valicard nos proporciona, né? Então, cada posto hoje que o motorista abastece, dentro de alguns minutos, nós já sabemos a média que ele está fazendo, o consumo, enfim, o horário que ele passou, né? A gente consegue ter uma vantagem para, dando qualquer problema ou alguma indiferença, a gente já liga para o motorista e pergunta o que aconteceu, como é que está, algum problema, para tentar entender a gestão da frota de uma maneira em geral, né? E, sem dúvida, ajudou muito porque, assim, como a gente tem parceiros de anos, né, a gente nunca consegue saber o preço do vizinho que nós abastecemos ou do próprio concorrente do posto, né? E com essa ferramenta, nós conseguimos saber o preço praticado num raio de 50 quilômetros ou 100 quilômetros, né? E a gente teve muitas surpresas, assim, desagradáveis, né? Infelizmente, que foram corrigidas e trouxe um benefício muito grande para a empresa. Bacana. Não só a questão do preço, você me disse também que vocês são muito próximos, a gestão de vocês em relação aos usuários é muito próxima, né? Vocês têm, inclusive, um variável que é pago a eles em cima da performance, alguma coisa nesse sentido? Isso, na verdade, nós usamos muito hoje a telemetria, né? Que nós possuímos 3 marcas, né? A Volvo, que é o Dynafleet, a Mercedes, que é o Fleet Board, e a Scania, que é o Fleet Manager, né? Então, em cima desses 3 marcas, né, nós tiramos do veículo o que ele pode extrair de melhor para a empresa, né? E a gente pegou um piloto, que é um motorista nosso antigo de casa, fez vários trajetos e conseguiu extrair o que é o bom para o caminhão. E, em cima disso, montamos uma planilha e a gente monitora os motoristas, a condução, a frenagem, né, que é muito importante, e a velocidade. Então, velocidade, frenagem e aceleração de inércia. E daí a gente consegue ter um feedback melhor e trazendo lucratividade para a empresa. Esse tipo de acompanhamento, esse tipo de ação repercute na redução de combustível na veia, né? Vocês conseguiram apurar, inclusive, esse tipo de coisa?
Ah, sem dúvida, né? Hoje, no dia a dia, o transportador, o diesel mesmo, ele é chamado de ouro negro, né? Pelo valor em si, a média que um caminhão faz. Hoje, se você não tiver economia, você deixa de ser competitivo, né? Sem contar que Sim. a economia do combustível é o primeiro passo. Em cima disso, evita acidentes, a durabilidade dos pneus, né? A própria manutenção do caminhão, é uma série de fatores que vêm agregar na economia. Como é que é o processo? Fala um pouquinho desse cuidado que vocês têm, né, em todo o uso dessa tecnologia, de ferramentas adequadas, mas também quando entra, por exemplo, um usuário, um motorista novo na empresa de vocês, né? Vocês fazem um treinamento com eles, parece que vocês usam um centro de treinamento aí da região. Como é que é esse trabalho? Isso, aqui na nossa região, na Serra Gaúcha, né, existe em Vacaria o Centro-Nor, que é o Centro de Condutores do Nordeste do Rio Grande do Sul, né, ele é mantido por algumas empresas grandes aqui da região, e você paga uma taxa, que é somente o valor mesmo da permanência do motorista nesse centro, e lá ele ensina até a própria alimentação, para não ter problemas cardíacos, enfim, né? Como que funciona a condução, tem o teste o prático e o manual. Que aí ele aprende certas coisas que com a alta tecnologia dos caminhões hoje, ele não tem acesso a isso diretamente, né? Sim. Hoje, pelas regiões que você atua, você tem motoristas quase em todo do centro do país para baixo, você tem motorista espalhado aí, né? Como é que é essa cultura? É diferente? Sem dúvida, o motorista aqui do Sul, né? Nós temos uma média de 20% de motoristas aqui do Sul, 25% em Santa Catarina e os demais são no Goiás e Tocantins, né? Até porque como nós atendemos várias regiões, né? É importante ter vários motoristas de cada região para poder gerir essa frota legal e controlar a folga dos motoristas, né? Sim. Mas é mais difícil tratar com um motorista do Sul do que do Centro-Oeste? A gente pode entrar nesse mérito? Sim. Não, na verdade, a opção de motorista aqui no Sul, como tem muita oferta de emprego aqui no Sul, por ser a tradição, o caminhão, né, é um pouco mais complicado você achar. Então, a oferta, ela diminui, né? E já ao contrário, em outras regiões, que o forte não é o caminhão, você consegue absorver essas pessoas mais facilmente e da maneira que a empresa trata eles, de uma maneira assim, amiga e muito próxima e família mesmo, a gente consegue conquistar esses motoristas, trazendo eles para o nosso lado. E esse é um fato que você coloca que está explicitado na própria política da companhia. Você estava me falando ontem que os caminhões de vocês são caminhões muito modernos e muito novos, né? Isso acaba também atraindo bons profissionais, porque o profissional bom quer andar numa máquina atualizada, uma máquina que pode te trazer um pouco mais de conforto, não é isso? Sem dúvida, né? Hoje, os pacotes mesmos que as multinacionais, né, oferecem na venda do caminhão, a Scania, a Volvo e Mercedes, né? Todos os caminhões nossos hoje são equipados com ar-condicionado e geladeira, né? Isso é um diferencial que nós temos para o nosso motorista, né? Hoje, como os motoristas dizem, a família prática, né? Nós temos muita proximidade entre motorista, gestão e diretoria. Então, a gente acaba sendo, assim, parceiro deles, que no diluir do tempo, acaba sendo um atrativo para os motoristas virem trabalhar com a gente. E ele acaba cuidando também melhor, né, do próprio caminhão, ele reconhece esse esforço da empresa, né, André? Sem dúvida, porque no dia a dia os motoristas eles trocam ideias, né, com outros motoristas de outras empresas, né, e eles percebem que o que a gente consegue oferecer para eles muitas vezes é o sacrifício da empresa em dando uma ferramenta boa de trabalho e condições para ele ter um dia a dia melhor, que geralmente ele fica fora da família, né, se alimenta mal. Então, assim, a gente consegue dar esse tipo de ferramenta para o motorista, né, e aliado dificilmente a nossa rotatividade de motoristas de viagem é muito baixa. E como é que está sendo nesse momento, André?
vocês em contato, com muita proximidade em relação aos motoristas de vocês? O que eles têm relatado nas estradas? Como é que está sendo esse momento? Quais os cuidados que vocês estão tendo aí em relação à questão da higienização? Fala um pouquinho para nós. Sim. Na verdade, assim, as pessoas acima de 60 anos, né, elas permanecem home office, né? Alguns estão de férias, né, para cumprir o que a lei determina, né? E todo veículo que chega de casa, no caso, voltando para a matriz ou chegando na sua base, é feita uma higienização e uma lavagem do caminhão completa, né? Para tirar, enfim, essas impurezas que ficam no caminhão ou mesmo a sujeira, né? Nós disponibilizamos álcool gel para todos os motoristas, máscaras, né? E vamos para frente, né? O Brasil não pode parar. A gente tem auxiliado muitos clientes no tocante a postos que o motorista, principalmente nas rodovias, ele pode parar, ele pode usufruir de um descanso mais adequado. Esse tipo de cuidado nós estamos tendo, muitos clientes nossos. Vocês também, eu acredito que em cima disso, para com seus condutores, isso é muito importante, né? Sem dúvida, né? Hoje a própria limpeza dos postos de combustível é muito importante para não propagar mais o vírus, né? A gente para geralmente em postos em grandes redes, né? Que a Valecard nos permite, né? E daí tem uma higienização melhor, tem banheiro confortável, limpeza do motorista, né? Então tudo isso agrega no produto e o motorista fica satisfeito, né? Sabendo que mesmo nós estamos estando em casa, nós estamos preocupados com a saúde dele, né? Uhum. Como é que vocês estão enxergando, olhando um pouco a questão do mercado e a questão da perspectiva, né? Como é que está sendo a visão de vocês para o passar da crise? Vocês já tentaram fazer um exercício nesse sentido? Quais são as expectativas de vocês? A gente está trocando diversas, assim, como se diz, com os próprios comerciais que atuam nas indústrias diretamente, né? E nós percebemos que em alguns segmentos o mercado não parou. Muito pelo contrário, aumentou até a demanda, né? Que são os alimentos, caso de leite, bebidas lácteas, né? Derivados de leite, enfim, esse tipo de produto que a pessoa, estando em casa, ela consome mais. Já outros produtos, no caso do setor moveleiro, né, que são da região sul, que produz muito móvel, né, a perspectiva assim não é muito boa, porque a pessoa hoje perdeu o emprego, enfim, está trabalhando em meio expediente, né, então ela não está tendo capital para usufruir esse material desejado, né, então o pessoal está muito preocupado com isso, né. Com certeza. Eu queria voltar um pouquinho só na parte da tecnologia, só para a gente depois já fazer a amarração e fechar. Você colocou aí das ferramentas que você utiliza, principalmente aquelas que já vêm com as montadoras do nosso cartão, que auxilia também. Nem sempre foi assim, né, André? Você, pela história que tem, por todo o histórico familiar, inclusive de envolvimento, você deve ter passado aí bons tempos trabalhando em cima de controles manuais, de planilhas. Como é que foi toda essa evolução? Como é que você viu isso ao longo desses últimos anos? O quanto isso é importante, né? Como é que foi todo esse processo? Sim. Não, na verdade, esse processo ele faz poucos anos que com a própria informática, né, e a perfeição dos trabalhos da Valecard, né, nós conseguimos fechar o cerco, né? Porque nós até então nós tínhamos só a planilha que o motorista preenchia, a quilometragem e a nota fiscal quando ele retornava de viagem, né? Então nós não sabíamos se a quilometragem era verdadeira ou alterada, né? A gente conseguia ter o início e o fim da viagem dele, e não trecho a trecho, né? E com essa gestão da Valecard Online, nós conseguimos fechar o cerco tanto manual, que ele traz a planilha dele, como a nossa através da Valecard, né? Aí as informações se cruzando com a telemetria, nós chegamos num determinado, né, patamar que hoje a gente consegue se sobressair. Você acha que o profissional do meio hoje, o motorista mesmo, particularmente, a gente acompanha através das nossas soluções, né? Nós temos os aplicativos voltados, inclusive, ao próprio motorista,
E a gente percebe que, principalmente no transporte rodoviário, eles estão cada vez mais conectados. Como é que você vê esse motorista hoje? Ele não é mais aquele motorista de antigamente, que a gente tinha uma visão deturpada, um pouco rústica, não é mais nada assim, né? Não, na verdade, hoje o motorista, em relação a antigamente, ele mudou bastante, né? Hoje o motorista ele está mais culto, né? Até porque os meios de comunicação permitem isso através do WhatsApp, as mensagens, SMS, a própria internet, né? Eu sou do tempo ainda que para localizar um motorista que não existia celular, nós tínhamos que ligar no posto ou no orelhão para localizar ele, para passar a carga para ele, né? Então, assim, hoje mudou bastante coisa, né? E o mau profissional, ele automaticamente ele vai se desligando do próprio mercado, né? Ele vai desaparecendo. E o bom motorista, ele sobressai perante aos outros, né? E vão subindo de cargo, porque a experiência hoje no transporte ela é muito importante, né? Você começa como motorista, depois passa para motorista piloto, aí passa motorista de teste, né? Ou chefe da frota. Então, assim, o motorista que é motorista, ele consegue hoje se sobressair na profissão dele. E tem muitas vagas em aberto pelo Brasil. É interessante você falar disso, né? E o cuidado que a empresa tem, né? A gente tratando do Maio Amarelo, da questão da redução de acidentes, né? Vocês, com a aplicação de todos esses cuidados, tecnologia envolvida, eu imagino que os indicadores vêm reduzindo ano a ano. É isso? Sem dúvida, né? A preocupação da empresa hoje é contra os acidentes, né? Nós, em 15 anos de empresa, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima fatal de acidente, né? Então, assim, a gente preza muito pelo motorista, pela sua família, né? E a gente está muito próximo. Então, isso a gente sempre diz para o motorista, né? Olha, capricha, o meu pai está no dia a dia com eles. Então, assim, eles têm uma ligação direta, não é um afastamento. Muito pelo contrário, é uma proximidade que traz confiança para a gente. Bacana, bacana. André, eu queria abrir o espaço para você deixar alguma mensagem para a gente finalizar. Parabenizar, sobretudo, as ações da prática. É interessante, nós falamos aqui de dois modelos que estão tem muita ligação entre eles, né? A questão ali da Refrescos Uberlândia, da Uberlândia Refrescos e da prática logística, são desafios muito parecidos, mas são cenários que têm as suas particularidades, né? Mas nós percebemos, e na última live também, o quanto a ferramenta, o cuidado com o motorista e esse link entre uma coisa ou outra repercute no dia a dia e pode trazer benefícios para todos os envolvidos dentro dessa cadeia, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem final nesse sentido, parabenizar, reforçar esses parabéns a vocês pelas iniciativas, pelas políticas, pelas ações, ok? Não, muito obrigado. Queria agradecer ao pessoal da Valecard, né, pela parceria formada, né? E a empresa ela veste realmente esse marketing do Maio Amarelo, né, pela prevenção. A prevenção ela é tudo, né? Remediar não adianta muitas vezes. A prevenção ela é importante, né? Isso que fica como mensagem da empresa aí. Obrigado, André. Tudo bem, obrigado. Um abraço, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final da live. Gostaria de parabenizar as empresas, agradecer muito pelo Gilberto e o André, pela disponibilidade de ambos, as suas companhias, agradecer muito e reconhecer todo esse esforço. A gente trouxe duas perspectivas, duas realidades aqui que se enquadram muito bem nesse mês, no Maio Amarelo. Enfim, a importância de se trabalhar todas as frentes dentro desse negócio chamado transporte, né? São fatores que precisam ser desenvolvidos ao longo do dia a dia, tecnologias, ações, o cuidado, não com a máquina, sobretudo, né? A questão das pessoas que estão envolvidas, das famílias que existem e que estão por trás de tudo isso. Então, isso é um ponto que a gente quer ressaltar. A Valecard se coloca à disposição de todos os nossos clientes no sentido de trabalhar em parceria
na evolução dos seus modelos de gestão, com os nossos produtos de abastecimento, de frota, a telemetria, enfim, entregar uma solução completa e um apoio efetivo no dia a dia para que vocês consigam trazer números positivos para as suas organizações, conforto para os seus usuários, né? Sobretudo o bem-estar de todos dentro dessa cadeia. Principalmente nesse mês em que a gente comemora o Maio Amarelo e as ações de prevenção em relação aos acidentes de trânsito. Obrigado a todos. Nós aguardamos agora uma nova data. Com certeza esse mês a gente vai fazer mais alguma ação, mais uma live. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.